Seja bem-vindo. Essa história começa com urubus e termina com milagre. Tem dias que o silêncio da fazenda pesa mais do que qualquer trabalho. Não é um silêncio bonito, desses de calendário com luz dourada e pássaro no galho. É um silêncio que ocupa espaço, que senta do lado, que respira no seu pescoço. É o tipo de silêncio que só quem ficou sozinho de verdade conhece. Meu nome é Sebastião Nunes da Rocha, 63 anos, viúvo há 4. Morador de uma terra pequena no interior de Goiás, entre Porangatu e Uruaçu, num pedaço de mundo que o mapa quase não registra. Aqui, a estrada de barro racha no verão, afoga no inverno, e o vizinho mais próximo fica a 11 quilômetros de poeira. Tenho um galpão velho, um curral com cerca precisando de conserto, 8 cabeças de gado, uma égua manca chamada Bahia, um cachorro chamado Miúdo que só late para nada e uma casa grande demais para um homem só. A casa foi feita para mais. Lúcia sempre dizia que um dia ia encher de gente. Sempre falava em netinhos correndo pelo corredor, em cheiro de bolo no domingo, em barulho de criança, que é a única coisa que deixa uma casa viva de verdade. Não deu tempo. O coração dela foi antes dos planos. 4 anos. 4 anos e eu ainda acordo pro lado dela na cama. Ainda faço café para 2 por hábito. Ainda ouço a voz dela quando o vento passa no corredor à noite. Médico lá em Uruaçu disse que era luto. Falou que passaria. Acho que o doutor nunca perdeu ninguém de verdade, porque luto não passa. A gente é que vai aprendendo a carregar o peso de um jeito diferente, vai calejando por dentro como mão de lavrador que não sente mais o cabo da enxada. Naquela manhã de abril, eu acordei antes do sol, como sempre. O galo cantou lá fora, o miúdo coçou a orelha na lataria da caminhonete enferrujada e eu fiquei parado na beira da cama por um tempo que não sei dizer quanto foi. Olhei para o teto de madeira com suas manchas de infiltração, para o ventilador parado, para o vestido de Lúcia que ainda está pendurado no cabide, porque eu não tive coragem de tirar. 4 anos e o vestido ainda está lá. Uma florzinha azul e branca que ela usava para ir à missa. Me levantei, esquentei o café que tinha sobrado da noite anterior, porque nunca faço café fresco de manhã e não sei bem explicar o porquê. Talvez seja preguiça. Talvez seja que fazer café fresco para um só pareça trabalho demais para resultado de menos. Tomei em pé na cozinha, olhando pela janela o dia nascendo devagar sobre o capim, aquela cor de cobre que o cerrado tem quando o sol ainda não decidiu aparecer de vez. Comi 2 biscoitos de polvilho do saco que a dona Raimunda me deu na última vez que fui ao mercado. Eram duros já, mas não me incomodei. Quando a gente mora sozinho, os biscoitos sempre ficam duros antes de acabar. Calço a bota de couro, pego o chapéu de palha na preguiceira da porta, saio. O ar da manhã cheira a terra molhada de relvo, a esterco de boi, a madeira velha aquecendo devagar com o sol que começa a bater. Tem um cheiro de cerrado que não tem nome, uma mistura de coisa seca e verde ao mesmo tempo, como se a terra fosse 2 lugares num só. Eu gosto desse cheiro. É o único que ficou igual depois que Lúcia foi. A rotina é sempre a mesma. Abrir o curral, soltar o gado para o pasto, verificar a cerca do lado norte que vive cedendo, passar no bebedouro, verificar o sal mineral. Quando o serviço vai bem, termino antes das 10 e ainda pego o fresco do dia. Quando não vai, trabalho até o sol castigar feio e volto para casa com dor nas costas e pouco a mostrar. Naquele dia, saí pela porteira do fundo com o miúdo correndo na frente. Tomei o caminho velho que corta pelo capoeirão até a cerca que divide minha terra da propriedade abandonada do finado seu Belarmino. Ele morreu faz uns 6 anos. Os herdeiros moram em Goiânia e nunca puseram os pés aqui depois do enterro. A terra ficou à toa, o mato tomou conta, a cerca foi cedendo aos poucos até virar um samba de linha torta e mourão podre. Eu sigo aquele caminho toda semana para verificar se meu gado não está passando para o lado de lá. Tem uma parte da cerca, perto de um pé de pequizeiro velho, que sempre cede.
Já consertei umas 5 vezes. Continua cedendo. É a natureza insistindo no caminho dela. Foi ali, naquele pé de pequizeiro, que eu vi. Primeiro vi os urubus. Eram 6, talvez 7, pousados nos mourões e nos galhos mais baixos. Aqueles pescoços pelados dobrados para baixo com aquela paciência de quem sabe que o tempo está do lado deles. O miúdo parou, arrepiou o pelo do lombo e latiu uma vez só, com o tipo de latido de quem avisa e não insiste. Me aproximei devagar, como a gente faz quando não sabe o que vai encontrar. Era uma vaca. Caída de lado na terra vermelha, perto da cerca, o pescoço enrolado em 3 voltas de arame farpado que tinham entrado na carne com o peso do próprio corpo. Arame velho, enferrujado, cheio de farpa. Ela devia ter se enredado tentando passar pelo lado, se debatido, e aí o movimento foi só afundando mais. O sangue estava seco e escurecido em volta do pescoço, a mosca varejeira zumbindo em círculos, o couro marcado de ferida aberta. O olhar dela estava vazio. Não é exagero. Quem trata de gado a vida toda aprende a ler o olhar dos bichos. Tem o olhar de bicho com medo, que é vivo e rápido. Tem o olhar de bicho com dor, que é fundo e úmido. E tem o olhar de bicho que já aceitou. Aquele olhar que diz que o corpo ainda está aqui, mas a vontade já foi embora. Ela estava nesse último. Fiquei parado olhando por um instante, chapéu na mão, o sol batendo na nuca. Os urubus me observavam dos mourões sem se mexer, pacientes como quem tem certeza do que vem a seguir. E naquele instante, numa coisa que não sei explicar direito nem hoje, eu me reconheci naquele olhar. Não no arame, não na ferida, no vazio. Eu também estava assim, preso num lugar sem sair, consumindo por dentro, esperando sem querer admitir que estava esperando. Desde que Lúcia foi, eu acordava, fazia as coisas, deitava, acordava de novo. Mas não estava de verdade aqui. Era como andar numa terra que não tem chão firme, sempre com um pé afundando. Pensei em virar as costas, juro que pensei. Era bicho de outro. Estava acabado. Os urubus já tinham decidido. Quem sou eu para discutir com os urubus? Mas os pés não me obedeceram. Me ajoelhei na terra molhada, botei o chapéu no chão, abri o canivete que carrego no bolso da calça desde os tempos do meu pai e comecei a trabalhar o arame, devagar, farpa por farpa. A carne estava inchada em volta, o arame afundado, e cada vez que eu movia ela gemia baixinho, um som que não era bem gemido, era mais um suspiro de coisa exausta. Quieta, eu falei. Vai doer, mas eu não vou te machucar mais do que já tá. Ela ficou quieta. Não sei se entendeu, não sei se desistiu de reagir, mas ficou. Fui buscar alicate na caminhonete, voltei correndo. Corcei cada fio com cuidado de quem está desfazendo um nó cego. Os urubus continuavam nos mourões. O miúdo ficou deitado a uns 3 metros, a cabeça entre as patas, me olhando com aquele olho amarelo dele que parece sempre estar julgando. Levei mais de 2 horas. O sol foi subindo, o suor escorreu pelo pescoço, os joelhos foram ficando duros na terra. Mas fui cortando, um fio, depois outro, depois o último, o mais fundo, o que tinha entrado mais feio. Quando o último pedaço de arame cedeu, pensei que tinha chegado tarde demais. Ela não se mexeu. Fiquei de joelhos, o alicate na mão, olhando para o corpo dela que parecia uma pedra no chão. Os urubus começaram a se mexer nos galhos, se preparando para descer. Então, a orelha dela se moveu. Uma vez só, um tremor pequeno, como se estivesse enxotando mosca. Mas foi. E depois a língua apareceu, seca, escurecida, tentando lamber alguma coisa que não tinha. Tirei a garrafinha de água que sempre carrego no cinto. Abri, coloquei a palma da mão aberta perto da boca dela. Molhei a mão primeiro, deixei ela lamber. Ela lambeu. Aquele toque pequeno, a língua áspera na palma da minha mão com água, fez alguma coisa se mover dentro de mim que eu não esperava.
Não foi alegria, não foi alívio. Foi algo mais velho que isso, algo que eu não sentia faz 4 anos. Era a sensação de ser necessário. Não vai morrer hoje, não. Eu disse em voz alta, mais para mim do que para ela. Hoje não é dia. Os urubus abriram as asas e foram embora. Pacientes, sabiam que poderiam voltar. Mas naquele dia, não voltaram. Carregar uma vaca no estado dela não é tarefa para um homem só. Mas eu estava sozinho, como sempre, e ela precisava sair dali antes que o sol batesse forte demais na ferida aberta. Fui até o galpão buscando a carroça velha que uso para transportar ração e sal mineral. Aquela de madeira escura com roda de borracha que range num tom que parece lamento cada vez que se move. Atrelei a baía no varão com cuidado, porque ela é manca do casco traseiro esquerdo e fica nervosa quando apressada. Falei baixo com ela o caminho todo, mais para me acalmar do que para acalmá-la. Quando voltei ao pé do pequizeiro, a vaca ainda estava no mesmo lugar, mas os olhos dela agora me seguiam. Não com força, com aquela atenção fraca de quem ainda não decidiu se vai ficar ou ir. Me dá mais um pouquinho, eu pedi. Não sei para quem pedi, para ela talvez. Ou para Lúcia, que sempre dizia que o mundo ouvia quando a gente falava com verdade. O problema era o peso. Uma vaca adulta, mesmo magra e enfraquecida como estava, pesa mais de 300 quilos. Não tem como erguer no braço. Fui buscar a lona de linhagem grossa que fica no canto do galpão. Estendi no chão ao lado dela e, com paciência, empurrando devagarinho, rolei o corpo dela sobre a lona. Ela gemeu uma vez, um som baixo que ecoou no mato. Pedi desculpa em voz alta. Achei que estava falando com o bicho, mas acho que estava falando com tudo que já doeu e que eu nunca pedi desculpa de verdade. Amarrei as pontas da lona nos ganchos da carroça, usei a corda grossa para fazer um arrasto. A baía puxou com toda a relutância dela, resfolegando, o casco manco batendo irregular na terra. Levamos uns 40 minutos no que normalmente seria um percurso de 10. O sol estava alto quando cheguei ao galpão. Ali dentro, o cheiro era de palha velha, de couro, de óleo de motor e de uma frescura abafada que a sombra da telha de amianto sustenta mesmo no pico do calor. Forrei o canto mais protegido com feno seco. Botei água num balde grande. Soltei a lona com cuidado e ela escorregou para o chão do galpão com um baque mole. A ferida no pescoço era mais feia à luz do dia. 4 sulcos profundos onde o arame tinha entrado, a carne exposta cor de carne crua de açougue, os bordos inchados e com aquele roxo que antecede o pus. Tinha partículas de ferrugem dentro, eu sabia disso, e sabia que era isso que podia matar ela, antes mesmo da fraqueza. Fui até a despensa. Peguei o frasco de água oxigenada que eu usava para machucado de cerca, o sal grosso, a vasilha de alumínio amassada. Peguei também 2 coisas que estavam no segundo prateleiro, atrás de um vidro de mel que eu não abria faz tempo. O óleo de copaíba que Lúcia fazia questão de sempre ter em casa, e a pomada de confrei que ela mesma ensinava a fazer com folha do quintal. Fiquei parado um segundo com os 2 vidros na mão. Ela guardava aquilo com cuidado de coisa importante. Dizia que a terra já dava o remédio antes da gente precisar comprar. Era parteira de conhecimento antigo, minha Lúcia. Entendia de planta, de chá, de simpatia e de paciência. Curou febre de criança de vizinho mais de uma vez só, com erva e palavra certa. Levei os 2 vidros para o galpão como se estivesse carregando algo precioso, porque estava. Limpei a ferida com água morna e sal primeiro, devagar, usando um pano limpo que fui passando com delicadeza de costureira. A vaca ficou parada, só os olhos se movendo. Depois passei a água oxigenada, que borbulhou espumando no corte, e ela sacudiu a cabeça uma vez. Esse movimento rápido de dor que o bicho faz quando não tem como reclamar com palavra. Falei baixo. Quieta, quieta. O óleo de copaíba entrou devagar, aquele cheiro forte de resina que gruda no nariz e não sai fácil.
Depois, a pomada de confrei por cima, espessa e verde escura. Improvisé curativo com gaze e esparadrapo que tinha na caixinha de primeiros socorros que ficava na gaveta debaixo da pia, aquela que eu não abria desde que levei ponto no dedo com faca de mato, uns 2 anos atrás. Quando terminei, me levantei. Os joelhos rangeram, as costas protestaram. Eu tinha 63 anos num corpo que já vivia há mais tempo do que isso. Fiz uma papa de fubá rala no fogão a lenha, adicionei um punhado de sal e um fio de óleo. Trouxe num balde de plástico. Botei na frente do focinho dela com uma colher velha de cabo comprido. Ela não quis de início. Ficou olhando como quem desconfia. Mas a fome é mais forte que a desconfiança. Depois de um tempo, ela começou a comer devagar, lambendo mais do que engolindo, a língua indo e voltando no balde. Sentei na minha cadeira de couro gasto, que eu tinha arrastado até perto dela, e fiquei olhando. Ficamos assim, eu e ela, por um bom tempo. Lá fora, o dia foi esfriando depressa demais, esse tipo de frescor repentino que no cerrado significa uma coisa só. Olhei pelo vão da porta do galpão e vi o céu do lado oeste virando aquela cor roxa escura que parece tinta derramada. As cigarras tinham parado de cantar, os pássaros tinham sumido dos galhos. O miúdo entrou correndo e se enfiou debaixo da carroça sem ser chamado. Tempestade vindo. No cerrado, quando a tempestade decide chegar, não avisa 2 vezes. Em 15 minutos, o vento levantou poeira vermelha em redemoinhos, dobrou o capim alto do pasto, bateu a porta do galpão contra o batente 3 vezes seguidas. Depois veio o trovão, um estrondo que pareceu partir o céu ao meio, e aí abriu o dilúvio. Chuva de cerrado não é chuva, é castigo. É cortina d'água que bate na telha como se fosse esmagar, que entra por toda a fresta que você não sabia que existia, que transforma o terreiro em lama em menos de 5 minutos. O barulho era ensurdecedor, aquele rufar constante que impede qualquer pensamento mais longo. A vaca ficou agitada. Ela começou a tentar se mover, as patas dianteiras empurrando o chão, a cabeça se levantando e caindo. Fraqueza demais para conseguir se levantar, mas força demais para ficar quieta. Ela estava assustada. O trovão bateu de novo, mais perto. Um estalo seco seguido de um ronco que vibrou nas paredes de madeira do galpão, e ela soltou um berro curto e sufocado. Me ajoelhei ao lado dela na palha, coloquei a mão no pescoço dela, do lado oposto à ferida, onde o couro era liso ainda, morno com o calor do corpo. Ela se mexeu, tentando afastar, mas eu mantive a mão firme e quieta. Fica, eu disse. Só isso. Ela foi parando aos poucos. A respiração foi desacelerando. Os trovões continuaram, a chuva continuou, mas ela foi ficando quieta sob a minha mão. Fiquei ali, sem sair, sem parar de falar. Falei do tempo. Falei que aquela chuva ia passar, como todas passam. Falei do capim que ia crescer verde forte depois, que é sempre assim no cerrado, que a seca endurece tudo, mas a chuva prova que a terra não desistiu. Fui falando sem muito critério, só para encher o silêncio com voz humana, porque o silêncio naquela noite pesava de um jeito que eu não conseguia mais sustentar. Em algum momento, sem que eu percebesse exatamente quando, comecei a falar de Lúcia. Falei que ela teria chegado mais cedo do que eu para socorrer o bicho, que ela não teria ficado parado pensando em virar as costas como eu fiz, que ela tinha uma coragem de coração que eu sempre admirei e nunca soube imitar direito, que eu sentia falta do jeito que ela acordava cantarolando baixinho, coisa que me irritava quando ela vivia e que eu daria o que fosse para ouvir de novo. Falei que a casa estava grande demais, que o café requentado era uma metáfora ou alguma coisa assim, mas eu não era homem de metáfora, só sabia que requentar o café todo dia era o único jeito que eu tinha encontrado de não mudar nada. A chuva foi diminuindo lá perto da meia-noite.
E foi nesse momento, nesse instante exato, em que o barulho foi baixando e o silêncio voltando aos pedaços, que ela encostou o focinho na minha perna. Não foi movimento de bicho pedindo comida. Foi diferente. Foi devagar, um apoio cuidadoso, como quem coloca a cabeça no ombro de alguém com cuidado de não pesar demais. O focinho úmido e quente na lateral do meu joelho. Fiquei parado. Tinha um nó na garganta que não deixava falar. Faz 4 anos que nenhuma criatura viva encostou em mim por conforto. 4 anos que não havia um toque que não fosse aperto de mão de cumprimento ou palmada no ombro de condolência. 4 anos que eu era um homem no meio de tudo isso aqui, mas sem ninguém que me procurasse pelo calor que eu tinha. Pus a mão na cabeça dela. Ela não afastou. Ficamos assim enquanto o temporal foi embora. A chuva virou garoa. A garoa virou silêncio. O miúdo saiu debaixo da carroça, se espreguiçou, veio deitar do outro lado dela como se aquilo fosse natural, como se sempre tivesse sido assim. Antes de apagar o lampião, olhei para ela mais uma vez. Ali deitada naquele canto, ferida e fraca, mas viva, com o pelo úmido e os olhos já sem aquele vazio de antes, ela parecia uma coisa que eu não via faz muito tempo numa fazenda que era só minha. Parecia companhia. Dei para ela um nome naquela noite, Esperança. Não porque eu seja homem de nome bonito nem de gesto poético, mas porque foi isso que começou a nascer em mim, naquele galpão molhado, no meio da tempestade, com o focinho dela aquecendo meu joelho. Uma coisa pequena, frágil, sem garantia nenhuma, mas viva. Os primeiros dias foram de melhora lenta, desse jeito que a gente só percebe olhando para trás. No segundo dia, ela bebeu água sozinha do balde. No terceiro, virou o focinho quando eu trouxe a papa de fubá, aquele gesto impaciente de bicho com fome que é, na verdade, sinal de vida. No quarto dia, tentou levantar. Eu estava do lado quando aconteceu. Vi ela dobrar as patas dianteiras, fazer força com o pescoço, o corpo todo tremendo no esforço. Ela chegou a levantar a parte da frente do chão por uns 3 segundos. Depois as pernas cederam e ela voltou pesado, com um baque que ecoou no galpão. Ficou parada, respirando fundo, o flanco subindo e descendo rápido. Não precisa hoje, eu disse. Mas ela tentou de novo. 2 vezes mais naquele mesmo dia. Caiu as 2 vezes. Na última, ficou deitada com os olhos fechados por um tempo longo demais, e eu senti o coração apertar. Achei que tinha forçado além do que o corpo permitia, mas era só cansaço. Logo, os olhos abriram de novo. Aprendi alguma coisa olhando para ela naquele 4º dia. Aprendi que tem uma diferença grande entre desistir e precisar de descanso. Ela não estava desistindo, estava guardando força, e às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, em bicho, em gente, em si mesmo. No 5º dia ela comeu mais. No 6º, ficou de pé por quase 1 minuto antes de ceder. No 7º, ficou de pé por tempo suficiente para ir até o balde de água sozinha, beber e voltar. Quando ela fez isso, virei o rosto para o outro lado porque não queria que nem o miúdo me visse com o olho marejado por causa de uma vaca bebendo água. Mas no 8º dia, quando eu achava que estava vencendo, a coisa mudou. Cheguei cedo no galpão, ainda escuro, aquela hora em que o céu está cinza, mas o sol ainda não apareceu, e senti o cheiro antes de ver qualquer coisa. Um cheiro adocicado e pesado, desses que ficam no fundo do nariz e não saem, que a gente reconhece mesmo sem querer reconhecer. Quem já esteve perto de ferida infeccionada sabe o que é. É um cheiro que avisa. Acendi o lampião. Me aproximei. A ferida no pescoço tinha mudado. O curativo que eu tinha trocado na tarde anterior estava encharcado de um líquido amarelo esverdeado, espesso, e quando tirei a gaze com cuidado, o que vi me parou os pés. O pus tinha aberto caminho por baixo da pele. A carne em volta da ferida estava quente ao toque, inchada, com aquela tensão de coisa prestes a romper. E saindo do centro do ferimento,
Subindo pela pele do pescoço em direção à mandíbula, havia 2 linhas vermelhas finas. Linhas vermelhas subindo pela pele. Eu sabia o que aquilo era. Via aquilo quando era menino, quando meu pai ainda tinha uma tropa grande e perdia bicho para infecção de vez em quando. Septicemia. A infecção tinha entrado na corrente sanguínea. O arame enferrujado tinha feito seu trabalho sujo, e agora o veneno estava viajando pelo corpo dela por dentro, indo para onde eu não conseguia alcançar com pano e pomada. Era sentença de morte. Eu sabia. Fiquei parado na entrada do galpão por um tempo, o lampião chispando. A esperança deitada, os olhos fechados, o flanco subindo e descendo num ritmo que parecia mais raso do que na véspera. Lá fora, o miúdo ficou na porta sem entrar, como se o cheiro também tivesse falado alguma coisa para ele. Sentei no chão. Não na cadeira de couro, no chão mesmo, na palha, do lado dela. E aquele choro que eu tinha segurado faz 4 anos, que eu tinha empurrado para baixo em cada café requentado, em cada manhã de rotina forçada, em cada noite olhando para o teto, esse choro saiu. Não foi um choro bonito, não foi daqueles que aparecem em filme, silencioso e com dignidade. Foi feio. Foi aquele soluço que prende na garganta e sai errado, aquele tipo de choro que dói nas costelas, que faz a gente dobrar o corpo para dentro, como se estivesse se protegendo de um golpe. Chorei pela esperança, chorei pela Lúcia, chorei pela casa grande e vazia, pelo café requentado, pelo vestido de florzinha azul que ainda estava no cabide, pelo tempo que passou e pelo tempo que ainda ia passar do mesmo jeito. Sozinho, sem ninguém. Chorei porque eu tinha acreditado. Tinha acreditado naqueles 8 dias de melhora. Tinha acreditado no focinho no joelho, no nome bonito que dei para ela, na sensação de ser necessário que eu não sentia faz tanto tempo. E agora aquilo estava escorregando pelos meus dedos, do mesmo jeito que tudo escorrega quando a gente menos quer. Pedi desculpa. Em voz alta, pedi desculpa para ela por não ter chegado mais cedo, por ter ficado parado diante da cerca, pensando em virar as costas, por não ser suficiente. Ela estava com os olhos fechados. Não deu sinal de ouvir. Então, o peito dela parou. Não foi gradual. Foi assim, de um momento para o outro, o flanco que subia e descia simplesmente ficou parado. 1 segundo. 2. 5. O silêncio no galpão ficou de um peso que eu não sei descrever. Aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de coisa grave demais. Gritei o nome dela. Esperança! Me joguei na palha do lado dela, bati a palma da mão no flanco, sacudi o pescoço com cuidado, mas com urgência. Chamei de novo, mais alto, a voz saindo embargada e feia. Esperança! Não! Não agora! Não assim. E o peito subiu. Um arranco primeiro, aquela respiração que parece que o corpo lembrou, na última hora, que ainda tinha a obrigação de continuar. Depois normalizou, ainda rasa, ainda fraca, mas voltou. Fiquei com a testa encostada no couro do pescoço dela por um tempo sem contar. O coração batendo na minha garganta, as mãos tremendo, o suor frio que tinha descido pelas costas durante aqueles segundos de parada ainda gelando a espinha. Enquanto havia ar, havia chance. Eu sabia disso. Tinha aprendido com Lúcia, que demorou 3 dias para morrer e que lutou cada um desses 3 dias com uma teimosia que eu nunca soube de onde ela tirava. Enquanto havia ar, havia chance. Me levantei. As pernas estavam bambas, o tipo de fraqueza que não é cansaço de músculo, mas de susto, quando o sangue vai todo para um lugar só e depois tem que voltar. Fui até a pia do galpão, lavei o rosto com água do tambor, fiquei olhando para o espelho partido que está pendurado num prego torto na parede desde os tempos do meu pai. Um homem velho olhou de volta para mim. Olheiras fundas, barba de dias, chapéu amassado. Um homem que estava ficando velho sozinho numa fazenda e que tinha se esquecido de que ainda estava vivo. Mas ela ainda estava viva também. E enquanto ela estivesse, eu não ia sentar no chão de novo.
Peguei a chave da caminhonete. A caminhonete era uma D20 de 1989 que eu mantinha mais por teimosia do que por condição. Motor batendo, freio precisando de regulagem, o banco do motorista com o couro rachado e uma espuma saindo pelo lado. Mas pegava. Sempre pegava quando precisava, que era o que importava. Fui até a estrada principal em marcha lenta porque o terreiro ainda estava lamacento da chuva. Quando cheguei no asfalto, pisei mais fundo. 26 quilômetros até Uruaçu. Eu sabia o que precisava. Antibiótico injetável de largo espectro, o tipo que ataca infecção sistêmica antes que ela feche o cerco. Oxitetraciclina ou penicilina G, o que tivesse. E eu precisava rápido. O problema era o dinheiro. Meu dinheiro do mês estava no limite. Tinha pago a conta de energia, comprado ração, consertado a bomba d'água que tinha queimado na semana anterior. O que sobrava não cobria remédio veterinário de emergência, não do tipo que eu precisava e na quantidade que precisava. Mas eu fui assim mesmo. Às vezes a gente vai sem saber como vai resolver, porque ficar parado é pior do que ir. Entrei em Uruaçu pela rua de baixo, passei pela praça, dobrei na rua do mercado. Não fui na veterinária primeiro, fui na casa do Antenor. Antenor Bezerra da Silva, 61 anos, cabelo grisalho cortado rente, bigode de sempre, mãos de quem trabalhou a vida toda. Irmão mais novo de Lúcia, o único parente dela que ficou por perto depois que ela foi. Os outros foram para Goiânia, para Brasília, para o mundo. O Antenor ficou. Tem uma oficina de solda na rua de trás da prefeitura e uma casa pequena com jardim na frente que a esposa dele, Dona Geralda, cuida com um capricho de quem tem orgulho do que tem. Ele estava no quintal quando cheguei, soldando um portão. Levantou o visor quando ouviu a caminhonete. Sebastião, disse meu nome com aquela voz grossa de quem fuma desde os 15 anos, mas parou tarde demais para fazer diferença. No que foi? Contei tudo, rápido e sem enfeite. A vaca, o arame, os 8 dias, as linhas vermelhas, a respiração que parou e voltou. Falei sem parar, de pé na calçada, o chapéu na mão. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou calado por um momento, olhando para o portão que estava soldando. Depois, foi lá dentro sem dizer nada. Voltou com um envelope. Vai na Drogavet, lá na avenida, ele disse. Pede pelo Robson, fala que é indicação minha. Oxitetraciclina injetável, comprimido de metronidazol. E pede o spray cicatrizante de iodo também. Isso aqui cobre. Não abri o envelope na frente dele, mas senti o peso de mais de uma nota dobrada dentro. Antenor. Família não abandona família, ele disse. E voltou para o portão, baixou o visor, ligou a solda. Aquele homem sempre teve mais jeito com silêncio do que com palavra. Aprendeu com a irmã, imagino. Ou talvez tenha ensinado a ela. A Lúcia também tinha esse dom de dizer as coisas mais importantes com o mínimo de palavra possível. Engoli o nó na garganta, guardei o envelope no bolso. Fui para a Drogavet. O Robson era um rapaz de uns 30 anos, magro, com jaleco branco e um jeito calmo de quem explicava as coisas sem subestimar quem perguntava. Me atendeu bem, separou tudo, me ensinou a dosagem pela estimativa de peso que eu dei, me mostrou como aplicar a injeção intramuscular com a agulha no ângulo certo. Vai doer nela, ele disse, mas é o que vai salvar. Voltei para a fazenda com o kit dentro de uma sacola de plástico no banco do passageiro. 26 quilômetros que pareceram durar mais do que deveriam. O sol estava caindo quando cheguei, aquela luz laranja de fim de tarde que deixa tudo com aparência de coisa prestes a acabar. Entrei no galpão. Ela ainda estava viva, respirando raso, mas viva. Preparei a seringa com as mãos tremendo. Tremia não de medo da agulha, mas de responsabilidade. Nunca tinha aplicado injeção em bovino sozinho. Lúcia é que sabia essas coisas. Tinha aprendido com a mãe dela que era raizeira. Eu sempre fui o homem da roça, do cabo da enxada, do curral. Injeção era coisa de mulher ou de veterinário na minha cabeça. Mas não havia mulher. Não havia veterinário.
Havia eu, a seringa e ela. Apliquei com cuidado no músculo do pescoço, longe da ferida. Ela estremeceu, soltou um berro curto, mas não se debateu, como se soubesse. Depois, limpei a ferida com iodo diluído. Apliquei o spray cicatrizante, aquele que faz uma película protetora sobre a carne exposta. Troquei o curativo, dei água. Dei papa de fubá com um punhado de sal mineral misturado, como o Robson tinha sugerido. Ela comeu pouco, mas comeu. Sentei na cadeira de couro ao lado dela enquanto a noite fechava. Fiz isso 4 noites seguidas, aplicando antibiótico de 12 em 12 horas, trocando curativo, dando água, conversando. Às vezes, dormia na cadeira mesmo e acordava de madrugada com o pescoço torto e o frio da madrugada do cerrado entrando pelos vãos do galpão. Na segunda noite, a febre cedeu um pouco. Na terceira, as linhas vermelhas pararam de subir. Na quarta noite, as linhas começaram a regredir. Na manhã do 4º dia de tratamento, eu cheguei no galpão e ela estava de pé. Não tentando, de pé. Parada no meio do galpão, as 4 patas firmes no chão, o pescoço levantado, me olhando com um olhar que não tinha mais aquele vazio do pequizeiro. Era um olhar presente, de bicho que está aqui, que sabe que está aqui. Fiquei parado na entrada. Ela mugiu uma vez, baixinho, como quem cumprimenta. Tirei o chapéu. Não sei por que tirei o chapéu. Não é gesto que a gente faz para vaca. Mas pareceu certo. Bom dia, Esperança, eu disse. E pela primeira vez em 4 anos, o bom dia não ficou sem resposta. Tem uma coisa estranha que acontece quando a crise passa. Enquanto a esperança estava entre a vida e a morte, eu tinha um propósito claro, urgente, que não deixava espaço para mais nada. Levantar, tratar, vigiar, aplicar, trocar, dar água, dar comida, velar. O dia tinha forma. Tinha começo e fim e coisa a fazer no meio. A dor ficava do lado de fora esperando, porque não havia hora vaga para ela entrar. Mas quando ela ficou de pé naquela manhã, quando a crise cedeu e a esperança começou a comer com vontade e a se mover pelo galpão com passos ainda cautelosos, mas firmes, quando o perigo foi embora e a rotina voltou, a dor encontrou a porta aberta e entrou. Não de uma vez. Entrou do jeito que o frio entra pela fresta da janela à noite, aos poucos, sem que a gente perceba exatamente quando começou a sentir. Eu estava sentado na varanda numa tarde de fim de maio, tomando café, olhando a esperança no pasto que ela tinha começado a frequentar nos últimos dias. Ela ia devagar, ainda poupando o pescoço. Mas ia. Pastava perto do mourão da porteira do fundo, voltava, pastava de novo, e eu olhava para ela e pensava, e agora? A pergunta não era sobre ela, era sobre mim, porque aquelas semanas de cuidado intenso tinham me mostrado uma coisa que eu não queria encarar. Eu tinha ficado bom nisso de ser necessário. Tinha ficado bom em ter alguém esperando no galpão, em acordar sabendo que tinha uma razão além da rotina mecânica do curral. E agora ela estava bem. E eu estava de volta ao lugar onde estava antes, que era o lugar de um homem só numa casa grande, conversando com o silêncio. Só que o silêncio agora pesava diferente. Antes, era um silêncio que eu tinha aprendido a ignorar, como a gente aprende a ignorar o barulho do vento ou o ranger da madeira à noite. Agora era um silêncio que eu ouvia, que eu sentia no peito com uma clareza que não tinha antes. Como se aquelas semanas de companhia, mesmo que fosse companhia de bicho, tivessem me ensinado de novo como era não estar sozinho. E agora, o contraste doía de um jeito que eu não tinha mais como fingir que não doía. Fui até o quarto naquela tarde. Parei na frente do cabide. O vestido de florzinha azul e branca estava lá, como sempre, levemente torto no cabide de madeira que a Lúcia comprou numa feira em Porangatu anos atrás. Tinha um cheiro que já não era dela, era só cheiro de tecido parado, mas eu nunca tinha chegado assim de frente com intenção de olhar. 4 anos eu tinha desviado os olhos toda vez que passava pela porta. Fiquei parado ali por um tempo longo,
olhando o vestido, pensando que ela usava aquilo nas missas de domingo, que ela gostava de passar amido de mandioca na saia para ficar firme, que ela xingava baixinho quando torcia o tornozelo na pedra irregular da entrada da igreja e depois olhava para os lados envergonhada, achando que ninguém tinha visto, e eu sempre via e nunca falava nada para não constranger. Sorri. Foi a primeira vez que eu sorri lembrando dela sem sentir logo depois aquela facada no peito. Foi um sorriso pequeno, involuntário, o tipo que aparece antes que a gente decida se vai aparecer. Não tirei o vestido do cabide. Não estava pronto para isso, e sabia que talvez nunca estivesse e que estava tudo bem. Mas fiquei mais tempo do que o habitual olhando para ele, e quando saí do quarto fui de frente, sem desviar. Aquilo foi pequeno, mas foi. O Antenor apareceu na fazenda numa quinta-feira de manhã, sem avisar, como é costume dele. Chegou na caminhonete velha, estacionou no terreiro, desceu com um pacote embrulhado em jornal debaixo do braço e uma expressão de quem estava checando se o cunhado ainda estava vivo. Fiz café. Café fresco dessa vez, não requentado. Não planejei fazer diferente. Aconteceu naturalmente. Só percebi quando já estava colocando a água nova na chaleira. Tomamos sentados na varanda, olhando o pasto. A esperança estava lá. Mais longe do que nos dias anteriores, chegando perto do pé de aroeira que marca o limite do pasto dos fundos. Andava com mais confiança agora. A cicatriz no pescoço estava fechando bem, o pelo começando a cobrir as bordas, aquela textura diferente de pele que já sofreu, mas que ficou. Tá bonita, disse o Antenor, olhando para ela. Tá, concordei. Ficamos em silêncio por um tempo. Com o Antenor, silêncio nunca é incômodo. É o tipo de homem que não fala à toa e que não espera que você fale à toa também. Você tá melhor, ele disse depois. Não era pergunta, era observação. O Antenor tinha esse jeito de notar as coisas sem fazer alarme. Acho que sim, eu disse. A Lúcia ia gostar de saber que você salvou aquele bicho. Engoli o café devagar. A chaleira ainda chispava no fogão lá dentro. Ela ia dizer que eu devia ter chegado mais cedo. Falei. O Antenor deu uma risada curta, daquelas que saem pelo nariz. E assim, ia xingar você por ter ficado parado pensando e depois ia te dar um abraço e fazer bolo para celebrar. Ficamos rindo os dois, aquele riso de memória compartilhada que só quem conheceu a mesma pessoa de perto sabe o que é. Que ri de quem se foi não de tristeza, mas de afeição, de reconhecimento, de saudade que não quer apagar, só quer visitar de vez em quando. Ele abriu o pacote embrulhado em jornal antes de ir embora. Era um saco de sal mineral especial, mistura com zinco e cobre, que ele tinha comprado na cooperativa para recuperação de bovinos debilitados. Para ela ganhar o que perdeu, disse, jogando o saco no canto da varanda. Não falou mais nada. Foi embora acenando pela janela da caminhonete. Fiquei olhando a poeira que as rodas levantaram na estrada de barro até sumir na curva do cedro velho. E pensei que família é isso. Não é só sangue. Não é só nome. É o homem que aparece numa quinta-feira sem avisar com sal mineral embrulhado em jornal e uma risada de memória compartilhada. É quem fica na região quando os outros vão embora. É quem não precisa perguntar como você está porque já sabe, só vem checar se precisa de mais alguma coisa. Nas semanas seguintes, a fazenda foi mudando num ritmo que eu só notei porque estava prestando atenção de um jeito que não estava antes. Consertei a cerca do lado norte, aquela que vivia cedendo perto do pequizeiro. Não foi porque precisava, que também precisava, mas porque fui caminhando até lá numa manhã sem obrigação específica e simplesmente comecei a trabalhar. Fui no ritmo, sem pressa, martelo, grampo, arame novo, o sol batendo no chapéu, o cheiro de terra aquecida, o som de cigarra que é a trilha sonora do cerrado nas manhãs quentes. Tem uma meditação no trabalho manual que eu tinha esquecido. Quando as mãos estão ocupadas com coisa concreta, a cabeça descansa de si mesma.
A gente fica menor de um jeito bom, presente no gesto e não perdido no pensamento. Limpei o quintal dos fundos que estava tomado de mato. Plantei couve no canteiro que a Lúcia tinha ao lado da cozinha e que eu tinha deixado virar terra seca. Não porque fosse comer couve, ela que comia mais, mas porque plantar alguma coisa é um gesto de crença em amanhã. É dizer que você espera estar aqui quando brotar. A couve brotou em 10 dias. Fiquei olhando aqueles brotos verdes finos saindo da terra por mais tempo do que seria razoável para um homem olhar couve. Foi numa tarde dessas, de trabalho tranquilo e sol baixo, que me peguei fazendo uma coisa que não fazia faz não sei quanto tempo. Estava sentado na soleira da porta dos fundos, limpando o alicate que tinha usado na cerca, e comecei a cantarolar. Não foi música com letra. Foi só aquele zumbido sem nome que a gente faz quando está bem, quando o corpo está relaxado e a cabeça não está em nenhum lugar em específico. Aquela coisa involuntária que sai quando a gente não está monitorando a si mesmo. Parei quando percebi. Fiquei escutando o silêncio que voltou. Depois comecei de novo. A esperança estava perto da porteira do fundo, me olhando com aquela cara de bovino que não revela muito. O miúdo estava deitado ao sol, com a barriga para cima, o que é o sinal mais claro que um cachorro pode dar de que está em paz com o mundo. O canteiro de couve estava verde. O café da manhã tinha sido fresco. O vestido de florzinha ainda estava no cabide. Mas eu tinha aberto a janela do quarto naquela manhã, pela primeira vez em 4 anos, e deixado o ar da manhã entrar. Nada disso era grande. Nada disso era virada de vida, epifania, resolução de tudo. Era só um homem de 63 anos sentado na soleira cantarolando sem letra, enquanto limpava um alicate. Mas era real. E às vezes, real é mais do que o suficiente. Uma noite, antes de dormir, fui até a mesa da sala onde ficava a caixinha de madeira que a Lúcia usava para guardar cartas e papéis importantes. Não abri a caixa. Só coloquei a mão em cima dela, na madeira lisa e escura. Fiquei ali. Não rezei. Não sou homem de reza articulada. Mas fiz alguma coisa que estava perto disso. Aquele tipo de conversa interna que não tem palavras formadas, só intenção. Aquela intenção de dizer para alguém que não está mais aqui que você está tentando, que ainda está aqui, que a couve brotou, que você salvou uma vaca, que foi ela que te salvou também, que você ainda não sabe direito o que vem a seguir, mas que você está, de algum jeito que não consegue explicar direito, esperando para descobrir. Fui dormir. E naquela noite, pela primeira vez em 4 anos, não acordei no meio da madrugada. Eu não esperava visita naquela manhã. Era uma segunda-feira de junho, daquelas em que o cerrado acorda com neblina rasa no pasto e o frio da madrugada ainda está grudado nas coisas até perto das 9. Eu tinha saído cedo para verificar o bebedouro do pasto dos fundos, que vivia entupindo com folha seca de aroeira, e estava voltando pela estradinha de terra quando ouvi o miúdo latir diferente. Tem latido de cachorro que é hábito. É aquele latido mecânico que o bicho dá para cumprir protocolo sem convicção, só para registrar que notou alguma coisa. E tem latido que é aviso de verdade, mais agudo, mais insistente, com aquela vibração no peito que a gente sente antes mesmo de processar o som. Era o segundo tipo. Apressei o passo. Quando dobrei na curva que dá vista para a porteira principal, vi a caminhonete estacionada do lado de fora. Um modelo mais novo do que qualquer coisa que circula por essas bandas, placa de Goiânia. E encostado na porteira, esperando, havia um homem. Ele devia ter uns 45 anos, talvez 50. Não era homem de roça, isso dava para ver de longe. Calça de tecido sem ser jeans, sapato fechado que não era bota, uma postura que não tinha a curvatura natural de quem passa a vida dobrado sobre trabalho de chão.
cabelo curto com entradas, óculos de armação fina, tinha um jeito de ficar parado que me pareceu cansado, não de sono, mas daquele cansaço mais fundo que vem de dentro. Me aproximei sem pressa, com a desconfiança natural de homem do interior que aprendeu desde cedo que visita sem aviso em fazenda isolada pode ser muita coisa, e nem tudo é boa. "Boa tarde", ele disse quando me viu. Corrigiu imediatamente. "Bom dia." "Desculpe." "Bom dia", eu disse, parando a uns 3 metros da porteira, o alicate ainda na mão. "O senhor é Sebastião Rocha?" "Sou." "Com quem falo?" "Ricardo", ele disse. "Ricardo Drummond Falcão." Estendeu a mão pelo vão da porteira. "O senhor não me conhece, mas eu conheci a senhora Lúcia. Há muito tempo. Fiquei parado. O nome da Lúcia na boca de um desconhecido tem um efeito difícil de descrever. É como quando a gente está num quarto escuro e alguém acende uma luz de repente. A gente pisca, se orienta, não sabe bem se é alívio ou susto." Abri a porteira. Sentamos na varanda. Fiz café, fresco, sem pensar 2 vezes. O Ricardo Drummond Falcão era de Goiânia. Tinha uma distribuidora de laticínios de porte médio que fornecia para supermercados na capital e em cidades da região centro-oeste. Homem de negócio, de números, de reunião. Mas havia alguma coisa nele que não encaixava perfeitamente nessa descrição. Uma hesitação nas mãos, um jeito de olhar para o horizonte do pasto antes de falar, como quem está ordenando palavras que não são de costume. "Como o senhor conheceu minha mulher?" Perguntei, direto. Ele segurou o copo de café com as 2 mãos. Olhou para ele por um momento. "Eu tinha 12 anos", ele disse. "Morava em Porangatu. Minha mãe estava muito doente, a gente não tinha dinheiro. Meu pai tinha ido embora faz tempo. Eu me lembro de uma tarde que a gente não tinha o que comer. Fui até a padaria pegar pão fiado e o homem não quis me dar." Fez uma pausa curta. "Uma mulher que estava atrás de mim na fila pagou o meu pão. Depois foi até a prateleira e pegou mais coisas. Arroz, feijão, um pacote de macarrão. Pagou tudo. Quando eu fui agradecer, ela disse que não precisava, que quando eu crescesse, eu fizesse o mesmo por alguém que precisasse." Fiquei olhando para ele. "Era a Lúcia", ele disse, quase desnecessariamente. "Era ela", confirmei. "Claro que era ela. Lúcia comprava pão fiado para desconhecidos sem contar para ninguém. Nunca me contou isso. Era o tipo de coisa que ela fazia e esquecia, porque para ela não era gesto excepcional, era só o que se fazia quando via alguém precisando. Eu fiquei sabendo de um monte de coisa assim depois que ela foi. Gente que apareceu no velório que eu nunca tinha visto, que falou de um favor, de uma palavra certa na hora errada, de uma vez que ela tinha estado lá quando precisava. Eu nunca esqueci", continuou o Ricardo. "Fui crescendo, as coisas melhoraram, me formei, montei o negócio. Mas aquela cena ficou." Olhou para o horizonte. "Quando eu soube que ela tinha falecido, fui até Porangatu. Tentei encontrar o senhor, mas me disseram que o senhor tinha se mudado mais para o interior. Levei um tempo até achar. Me achou agora." "Me achou agora", concordou. Ficamos em silêncio por um momento. Lá no pasto, a esperança pastava perto do cedro, alheia a tudo. "O senhor tem gado leiteiro?" Ele perguntou então, mudando o tom. "Tenho pouco. 8 cabeças agora contando ela ali." Apontei para a esperança. "Mas estou pensando em ampliar. Eu compro leite de pequeno produtor", ele disse. "Pago justo, coleto aqui, não precisa o senhor levar em lugar nenhum." Tirou um cartão do bolso da camisa, passou pela mesa. "Não precisa decidir agora, é só se quiser." Peguei o cartão. Era simples, só nome, telefone e endereço em Goiânia. "Por que o senhor veio pessoalmente?" perguntei. "Podia ter mandado alguém." Ele ficou um momento sem responder. Olhou para o copo de café. "Porque eu devia isso pessoalmente", ele disse por fim. "Não era coisa de mandar por representante." Assenti devagar. Ficamos mais um tempo na varanda. Ele não era homem de muita conversa, esse Ricardo, mas era homem de presença tranquila, daquelas que não pesam.
Me contou um pouco do negócio, eu contei um pouco da fazenda, conversamos sobre o preço do frete, sobre a seca do ano anterior, sobre as estradas de terra que destroem caminhão. Antes de ir, ele parou na beira da porteira e olhou para o pasto uma vez mais. Essa vaca ali, ele disse, indicando a Esperança. Ela tem uma cicatriz no pescoço. Tem. O que aconteceu com ela? Contei. Resumido, sem drama. O arame, o galpão, as noites, a febre, as linhas vermelhas, o antibiótico do Antenor. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ficou olhando para ela por um momento. Como o senhor chamou ela? Esperança. Ele não disse nada. Só deu um aceno lento com a cabeça, o tipo de aceno que não é concordância com informação, é reconhecimento de algo que vai além da informação. Entrou na caminhonete. Desceu o vidro. O senhor é como ela era, disse. Antes que eu pudesse responder, a caminhonete já estava se movendo na estrada de barro, levantando aquela poeira fina de junho que fica suspensa no ar por mais tempo do que devia. Fiquei parado na porteira até a caminhonete sumir na curva do cedro, o cartão na mão, o chapéu na outra. O senhor é como ela era. Fui até o meio do terreiro e parei. O sol da manhã estava pleno agora, o frio da madrugada todo ido. O miúdo veio farejar minha bota e foi embora satisfeito com o que encontrou. A Esperança levantou a cabeça do capim e me olhou por um segundo. Depois voltou a pastar. Eu tinha passado 4 anos acreditando que Lúcia era o que havia de melhor em nós dois. Que eu era o lado ordinário, o homem prático, o que segurava a cerca enquanto ela segurava as pessoas. Que sem ela eu era só um fazendeiro velho numa terra pequena, sem muita história para contar. Mas ela havia enxergado algo em mim que eu não enxergava. E talvez o Ricardo também. E talvez a Esperança, a seu modo silencioso de bicho que sobreviveu, também. Fui para dentro. Coloquei o cartão do Ricardo na caixinha de madeira da Lúcia. Não soube explicar por que ali, mas pareceu o lugar certo. Nos dias seguintes fiquei pensando na conversa. Não de modo ansioso, não desse jeito que a cabeça fica girando em cima de coisa sem deixar dormir. Foi uma espécie de consideração tranquila, como quando a gente recebe uma semente e fica olhando para ela na palma da mão, sem saber ainda o que vai virar, mas sentindo o peso dela. Fui até Uruaçu na semana seguinte. Passei na casa do Antenor, contei da visita do Ricardo. Ele ficou me ouvindo com aquela cara séria dele, o bigode parado. Vai fechar negócio? Perguntou. Tô pensando. Pensa logo, ele disse. E se for ampliar o rebanho, tenho 3 novilhas que tô querendo me desfazer. Te dou num preço que você não acha em lugar nenhum. Por que você tá me dando preço bom? Ele me olhou com aquele olhar de quem acha que a pergunta não precisava ser feita. Porque sou seu cunhado, Sebastião. Disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E porque a Lúcia ia me encher de porrada se eu cobrar caro do viúvo dela. Dei uma risada de verdade, do tipo que vem do estômago. Faz quanto tempo eu não ria assim? Não soube responder, mas soube que tinha sido tempo demais. Voltei para a fazenda pela estrada velha, que é mais longa, mas mais bonita. Aquela que passa pela baixada onde o córrego forma uma curva e as árvores fecham por cima, formando um corredor de sombra. É uma estrada que a Lúcia gostava. Ela chamava de estrada de cinema, por causa da luz que entra pelos galhos em faixas paralelas, como o projetor antigo. Parei a caminhonete no meio desse corredor. Desliguei o motor. Fiquei ouvindo. Pássaro que eu não sei o nome. Água do córrego lá embaixo, vento passando no alto das árvores com aquele som de coisa respirando. Um trator longe, de alguma fazenda que fica além da baixada. Lúcia teria fechado os olhos e ficado ouvindo cada som separado. Ela tinha esse jeito de escutar o mundo, como se cada parte dele estivesse falando uma coisa diferente e valesse a pena ouvir tudo. Fechei os olhos, fiquei ouvindo. Não ouvi tudo que ela ouvia. Nunca vou ouvir.
mas ouvi o suficiente para entender que o mundo ainda estava falando, e que eu ainda estava aqui para ouvir, e que isso, sozinho, já era alguma coisa. Liguei o motor. Continuei. A fazenda estava me esperando. A esperança estava me esperando. O canteiro de couve estava verde. E eu, pela primeira vez em 4 anos, estava com algo que se parecia com vontade de chegar em casa. Julho chegou com aquela secura que o cerrado guarda como castigo. No interior de Goiás, julho não é inverno de frio manso e cobertor. É inverno de rachar lábio, de chão estalar sob o pé, de capim amarelando em 3 dias quando a chuva some. O céu fica azul de um azul que machuca, sem nuvem, sem promessa, uma cor que seria bonita se não fosse tão absoluta. O vento que vem é vento seco, que leva umidade embora e deixa pó no lugar. Mas a fazenda estava diferente naquele julho. Não nas coisas grandes, nas pequenas. Naquelas que a gente só nota quando está prestando atenção. E eu estava prestando atenção de um jeito que não estava antes. O canteiro de couve tinha crescido além do que eu esperava. Já estava com folha larga, escura, daquele verde forte que indica que a terra está boa. Eu tinha adubado com esterco do curral, tinha regado de manhã cedo quando o sol ainda não castigava, tinha tirado o mato em volta com cuidado de não arrancar junto o que era para ficar. Era trabalho pequeno, 15 minutos por dia no máximo, mas era trabalho que eu esperava fazer, que eu pensava durante o dia quando estava em outra coisa. Tinha plantado também um pé de manjericão na lata velha que ficava na janela da cozinha, e um pé de cebolinha num caixote de madeira na soleira dos fundos. Lúcia tinha esses 2. Eu tinha deixado morrer sem querer, por descuido, por ausência de atenção, que é a forma mais silenciosa de desistência. Replantei sem cerimônia, sem fazer disso símbolo de nada. Só replantei porque queria ver verde naqueles lugares de novo. As 3 novilhas do Antenor chegaram numa manhã de quarta-feira, numa carretinha puxada pela caminhonete dele, com a dona Geralda no banco do passageiro, que tinha insistido em vir ver a fazenda que tanto ouvia falar. Dona Geralda era uma mulher pequena e sólida, cabelo preto tingido partido no meio, olhos escuros que viam tudo e comentavam a maioria. Tinha um jeito de entrar em casa alheia que não era invasão. Era propriedade natural de mulher que sabe que onde ela chega, as coisas ficam mais organizadas. Ela entrou na minha cozinha enquanto eu e o Antenor desembarcavam as novilhas, e quando voltei meia hora depois, a cozinha tinha sido reorganizada de um jeito que eu não sei descrever com precisão, mas que deixou tudo mais fácil de achar. As xícaras estavam no armário de cima, o açúcar estava na lata que devia estar no açúcar. A pia estava limpa de um jeito que eu não consigo replicar. Eu não mandei mexer, eu disse, mas sem raiva. Eu sei, ela disse, completamente sem culpa. Mas estava precisando. Fiz almoço, arroz, feijão, ovo frito, couve refogada com alho. A couve era do canteiro, cortada naquela manhã, ainda com o cheiro de terra nela. Coloquei na mesa sem comentar de onde tinha vindo. A dona Geralda comeu um pouco, depois olhou para a panela e disse, essa couve é sua? É do quintal. Ela olhou para o Antenor. Ele olhou para o prato. Nenhum dos 2 disse nada, mas aquele olhar tinha conversa dentro que eu não precisava ouvir para entender. Depois do almoço, o Antenor foi até o curral ver como as novilhas tinham se adaptado. A dona Geralda ficou na varanda comigo, tomando o café que eu tinha feito após a refeição. Você está cuidando melhor de você, ela disse, direta como sempre foi. Tô tentando. A Lúcia ficaria feliz. Aquilo podia ter doído. Às vezes dói quando as pessoas falam isso, porque vem com uma borda de culpa implícita, um sublinhado de você não estava bem antes. Mas da boca da dona Geralda saiu diferente. Saiu como fato, simples e limpo, sem julgamento. Espero que sim, eu disse. Não precisa esperar, ela disse. Pode ter certeza. Ficamos em silêncio um momento. Lá no curral,
As novilhas novas estavam farejando a cerca com aquela curiosidade de bicho em lugar desconhecido. A Esperança ficou parada do outro lado, me olhando. "Essa é a que você salvou?" A dona Geralda perguntou, apontando com o queixo. "É ela." "Ela te salvou também", disse a dona Geralda, com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo. Não respondi, mas também não discordei. Com as 3 novilhas novas, o rebanho foi para 11 cabeças. Não era muito, eu sabia que para fechar negócio com o Ricardo e ter volume de leite que valesse a coleta regular, eu precisava de mais, mas era começo. E começo já era diferente de parado. Liguei para o Ricardo numa tarde. Ele atendeu no segundo toque. Conversamos por uns 20 minutos. Ele explicou o sistema de coleta, a frequência, o valor por litro, as exigências sanitárias que eu precisaria cumprir, o tanque de resfriamento que ele poderia ajudar a viabilizar em parceria. Falou com precisão de homem que conhece o negócio, mas sem o tom apressado de quem quer fechar rápido e ir embora. Teve paciência com minhas perguntas, das quais algumas eram básicas demais para um fornecedor experiente, mas ele respondeu todas, sem fazer questão de demonstrar que eram básicas. No final ele disse: "Quando o senhor estiver com volume suficiente, me avisa. Não tem pressa." "Tem pressa não", concordei. "Mas tem intenção?" Fiz uma pausa. Olhei para o terreiro pela janela. A Esperança estava na sombra da aroeira, ruminando com aquela placidez de bovino que é, se a gente quiser enxergar assim, uma espécie de sabedoria. "Tem intenção", eu disse. Agosto trouxe as primeiras nuvens de volta ao horizonte, aquelas que aparecem no fim da tarde, do lado leste, como promessa ainda não cumprida. O cerrado vai ficando na expectativa. Cada bicho e cada planta com algum sentido apurado para detectar o primeiro sinal de chuva. A terra racha, o capim dobra, o gado fica mais quieto durante o dia. Mas tem uma coisa no ar de agosto que é diferente de julho. Uma possibilidade. Eu estava consertando a porteira do curral num fim de tarde quando vi a Esperança fazer algo que não havia feito antes. Ela foi até as novilhas novas. Tinha ficado à parte delas por semanas, aquela distância cautelosa de bicho que não conhece ainda, que observa antes de confiar. As novilhas também ficavam no canto delas. Tinha uma hierarquia se estabelecendo no silêncio, desse jeito que o gado faz, sem que a gente veja acontecer. Mas naquela tarde, ela foi até elas, devagar. Parou a uns 2 metros. Ficou parada. Uma das novilhas, a menor, a que eu tinha chamado provisoriamente de parda por causa da cor, deu um passo na direção dela. Farejaram. Ficaram um tempo assim, focinho a focinho, aquela avaliação de cheiro que é a linguagem deles. Depois, a parda virou e começou a pastar perto da Esperança, como se nada mais preciso que isso fosse necessário. Os outros bovinos foram se aproximando aos poucos. Em meia hora, estavam todos no mesmo canto do pasto, não juntos exatamente, mas próximos, sem tensão, com aquela naturalidade de grupo que encontrou o jeito de funcionar. Fiquei parado com a chave de fenda na mão, olhando. Tinha um ensinamento ali que eu não soube formular em palavras naquele momento, mas que ficou. Algo sobre o tempo que cada criatura precisa antes de confiar. Sobre como a aproximação forçada não funciona, mas a aproximação paciente sempre encontra jeito. Sobre como a cicatriz no pescoço da Esperança não a impediu de eventualmente ir em direção às outras. Talvez não impedisse a mim também. Foi numa noite de agosto, numa dessas noites de cerrado em que o céu limpo e seco deixa as estrelas tão perto que parecem coisa inventada, que eu tirei o vestido do cabide. Não foi decisão planejada. Eu estava no quarto trocando de roupa antes de dormir e parei na frente do cabide e desta vez, em vez de ficar parado olhando, simplesmente estendi a mão. O tecido era leve, daquele algodão fino que ela gostava, porque dizia que roupa pesada no calor do cerrado era crueldade. As florzinhas azuis e brancas, miudinhas,
aquele estampado modesto que ela escolhia porque não gostava de chamar atenção com a roupa. Preferia chamar com a presença. Dobrei com cuidado. Demorei. Cada dobra como se estivesse fazendo alguma coisa que não tinha como desfazer. E não podia, mas estava certo assim mesmo. Coloquei dentro da caixinha de madeira, por cima do cartão do Ricardo. Fechei a tampa. Fui dormir. E ao mesmo tempo que havia uma tristeza nisso, o tipo de tristeza que não é errada, que é parte do que é amar alguém e perder, havia também outra coisa. Uma leveza pequena, como quando a gente carrega peso por tempo demais e finalmente pousa, e o corpo vai se lembrando de que podia existir sem aquele peso. Não estava esquecendo. Nunca vou esquecer. Não era sobre esquecer. Era sobre aprender a carregar diferente. Era sobre entender que guardar ela não precisava ser paralisar, que honrar ela podia ser também seguir, plantar couve, fechar negócio, rir na varanda com o cunhado, deixar o ar da manhã entrar pela janela, que ela não estava no cabide, estava na couve que cresceu, no café que passei a fazer fresco, na paciência que aprendi com a esperança. No pão que comprou para um menino desconhecido numa fila de padaria em Porangatu e que voltou para mim décadas depois como negócio, como possibilidade, como homem de sapato fechado aparecendo na porteira com algo que precisava ser dito pessoalmente. Ela estava em tudo que ficou e ia continuar estando. Setembro chegou com as primeiras chuvas. A primeira foi numa tarde de quinta. Um temporal rápido de 30 minutos que lavou a poeira de julho e agosto de uma vez. Aquela chuva grossa que a terra recebe com um cheiro que não existe em lugar nenhum, além do cerrado depois da seca. Cheiro de terra que lembrou que era viva. Fui para a varanda ver chover. A esperança estava no meio do pasto, parada na chuva. O pelo escuro de molhado, a cabeça levantada. Não estava procurando abrigo. Estava só parada, recebendo a chuva como quem recebe algo que estava esperando sem saber que esperava. A cicatriz no pescoço dela estava quase invisível agora. O pelo tinha crescido sobre ela, aquela textura levemente diferente de couro que sobreviveu, mas coberta, integrada, parte do animal que ela tinha se tornado depois de tudo. Não sumiu. Estava lá se a gente soubesse onde olhar, mas não definia mais ela. Não era a primeira coisa que se via, era só parte da história. Fiquei na varanda até a chuva parar. Depois fui para dentro, botei água para ferver e fiz café. Fresco. Sentei à mesa da cozinha, coloquei as duas mãos em volta da xícara e fiquei olhando o vapor subir em espirais finas que o vento da janela aberta ia desfazendo antes que subissem longe demais. Pensei no Ricardo, no negócio que estava começando a tomar forma. Pensei no Antenor e na Dona Geralda, que tinham prometido voltar para um almoço de domingo. Pensei nas novilhas que estavam se acostumando com o pasto e na parda que tinha ido até a Esperança naquela tarde, e em como o rebanho tinha encontrado seu jeito de estar junto. Pensei em Lúcia, não com a dor aguda de antes, com aquela saudade que dói como dói músculo que foi usado, que é prova de que houve esforço, que houve vida. E pensei em mim, num homem que tinha ajoelhado na terra vermelha diante de uma vaca condenada e não tinha conseguido virar as costas. Que tinha passado noites num galpão com frio e lampião e cheiro de pomada antiga. Que tinha chorado no chão da palha quando achava que ia perder. Que tinha corrido até Uruaçu com o coração na mão e voltado com antibiótico e gratidão, que tinha replantado couve, aberto a janela do quarto, feito café fresco, dobrado o vestido com cuidado. Não era homem diferente do que era antes, era o mesmo homem, só que de volta, e às vezes voltar é tudo o que precisa acontecer. O domingo do almoço com o Antenor e a Dona Geralda começou como qualquer outro domingo. Acordei cedo, antes do galo, com aquela claridade cinza de madrugada que não é dia nem noite ainda. Fiz café, sentei na varanda com a xícara quente nas mãos, ouvi o cerrado despertar aos poucos. Primeiro as cigarras pararam,
depois os grilos. Depois, o silêncio daquele instante específico entre a noite que vai e o dia que ainda não chegou. Um silêncio diferente de todos os outros, mais limpo, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Depois o galo cantou e o dia começou. Tinha feito a compra na sexta em Uruaçu. Frango caipira, que o açougueiro do Mercado Central separa para mim quando aviso com antecedência, arroz novo, feijão carioca, mandioca do quintal do seu Oséias, que vende na calçada toda semana, quiabo da feira, linguiça de porco defumada, que é a que o Antenor gosta. Comprei também um pacote de polvilho azedo, porque a dona Geralda tinha dito na última visita, de passagem, que biscoito de polvilho azedo era melhor que o doce para acompanhar café, e eu tinha anotado aquilo sem saber bem porquê. Passei a manhã cozinhando. Cozinhar sozinho é diferente de cozinhar para receber. Quando é só para mim, é função. Quando é para alguém chegar, tem outro ritmo, uma antecipação que faz a coisa ter mais atenção. Eu ficava ajustando o tempero pensando no gosto de quem viria comer, calculando a quantidade pelo apetite de cada um. Aquela consideração pequena que é, no fundo, uma forma de cuidado. Lúcia cozinhava assim o tempo todo, pensando em quem ia comer. Nunca fiz tanta conta disso quando ela vivia. Fazia agora. O frango estava no fogão a lenha desde as 8 da manhã. Cozinhando devagar, no caldo com alho, cebola, louro e pimenta do reino, aquele jeito lento que deixa a carne soltar do osso. O cheiro tomou a cozinha, foi para a varanda, foi para o terreiro. O miúdo ficou deitado na soleira da cozinha com aquela expressão de esperança permanente que os cachorros têm na presença de cheiro de carne. Eram quase 10 quando o miúdo levantou a cabeça e olhou para a estrada. Não era o Antenor. Cedo demais, e o Antenor não chegava antes do combinado. Fui até a varanda e olhei. Era uma mulher a pé na estrada de barro, vindo na direção da fazenda, carregando uma sacola de tecido num braço e com o outro braço envolto em algo que demorei 1 segundo para identificar. Um bebê. Me aproximei da porteira devagar. Ela parou quando me viu, com aquele reflexo de quem estava acostumado a medir distância antes de confiar. Era jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos. O cabelo escuro preso num coque que estava se desfazendo. A roupa simples e com aquele amassado de quem dormiu com ela. Tinha um cansaço no rosto que não era só de caminhada. O bebê estava enrolado num pano fino, dormindo com aquela entrega total de recém-nascido, completamente alheio à estrada, ao sol, ao cansaço da mãe. "Bom dia", eu disse, parando na porteira. "Está bem?" Ela me olhou por um momento antes de responder, aquela avaliação rápida que mulher sozinha na estrada faz de homem desconhecido. "Tô procurando a casa de Dona Raimunda", ela disse. "Me falaram que era por aqui." Dona Raimunda mora 2 quilômetros mais para frente, depois da curva do Cedro Velho, do lado direito. Fiz uma pausa. "Veio de onde a pé?" Ela hesitou. "Da estrada principal." A estrada principal ficava a quase 6 quilômetros dali. 6 quilômetros de estrada de barro, de setembro, com o bebê no colo, com aquela sacola, com aquele cansaço no rosto. "Entra", eu disse abrindo a porteira. "Bebe água antes de continuar." Ela não se mexeu imediatamente. Ficou me olhando. "Sou o Sebastião", eu disse. "Viúvo, morador aqui há 40 anos. Pode perguntar para qualquer um nessa região. Não precisa ter medo." Não sei por que acrescentei aquilo. Saiu natural, como quem entende que a desconfiança dela não era injúria, era prudência, e que prudência merecia ser respeitada com informação, não com impaciência. Ela entrou. Sentei ela na varanda, trouxe água, trouxe um copo de suco de caju que eu tinha feito na véspera, com os cajus do pé do quintal. Ela bebeu a água primeiro de um gole longo, depois segurou o bebê com os 2 braços, enquanto eu colocava o copo de suco na mesa ao lado. "Quantos meses?" perguntei, olhando para o bebê. "2", ela disse. 2 meses e 14 dias.
Tinha exatidão de mãe nova naquele número. Mãe nova conta em dias, porque cada dia ainda tem peso diferente. É menino ou menina? Menina. Uma pausa breve. Chama Beatriz. A Beatriz dormia com aquela boca levemente aberta de bebê satisfeito, as mãozinhas fechadas perto do rosto, completamente despreocupada com tudo. Criança pequena tem esse dom de confiar no colo que está carregando de um jeito que adulto perde cedo demais. Como chama a senhora? Perguntei. Camila. Não perguntei mais nada por um momento. Deixei ela beber o suco, deixei ela respirar. Tinha aprendido, com os meses de silêncio compartilhado com a esperança, que às vezes a coisa mais gentil que se pode fazer é não pressionar. Mas havia algo na Camila que eu reconhecia sem conseguir nomear. Não era só o cansaço físico, era aquele cansaço de quem está carregando mais do que o peso que aparece. O miúdo foi até ela devagar, farejou a bota. Depois foi farejar o bebê com aquela cautela de cachorro que sabe que tem coisa frágil perto. A Camila ficou tensa por um segundo, mas o miúdo só farejou e foi deitar do lado dela, como se tivesse decidido que era confiável. Ela relaxou os ombros um pouco. Tá indo ver a dona Raimunda por quê? Perguntei, quando pareceu que o silêncio estava pronto para ser preenchido. Ela olhou para a sacola ao lado dos pés. Considerou. Ela é parteira, disse. Me falaram que ela ajuda a mulher com criança pequena quando não tem mais onde ir. Aquilo ficou no ar por um momento. Quando não tem mais onde ir? Não perguntei. Mas ela falou assim mesmo, como se tivesse precisando falar para alguém e eu tivesse aparecido no momento certo. O pai da Beatriz não quis saber, disse, com uma voz que não tinha dramatismo. Tinha só o peso de coisa dita muitas vezes dentro da cabeça antes de sair pela primeira vez em voz alta. A família dele me botou para fora depois que ele foi embora. Minha mãe mora em Goiânia, mas não tem condição de me receber com bebê. Fiquei uma semana na casa de uma colega, mas não dá para ficar mais. Olhou para Beatriz. Uma mulher no ônibus me falou da dona Raimunda, que ela não deixa mulher com criança na rua. Dona Raimunda tinha 72 anos, cabelo branco, voz de trovão e coração de tamanho que eu nunca soube medir. Era parteira aposentada e matriarca informal de um pedaço da região, onde todo mundo sabia que se chegasse na porta dela com necessidade real, não saía de mãos vazias. Tinha acolhido gente antes, era fama antiga. A dona Raimunda vai ajudar, eu disse com certeza. É o tipo de pessoa que não faz pergunta antes de abrir a porta. A Camila me olhou. O senhor a conhece bem? Conheço desde que ela apareceu nessa região, faz uns 30 anos. Fiz uma pausa. Minha mulher era amiga dela. Ficavam horas conversando quando se encontravam. Algo no rosto da Camila mudou levemente quando eu disse minha mulher. Não sei o que foi exatamente. Talvez fosse o passado do verbo. Talvez fosse o tom. A senhora faleceu? Ela perguntou, com aquela delicadeza direta de gente jovem que não aprendeu ainda a rodear o assunto difícil. Há 4 anos. Sinto muito. Obrigado. Ficamos em silêncio. A Beatriz deu um pequeno estremecimento no sono. Aquele susto involuntário de bebê que parece que o corpo pratica acordar antes de estar pronto. E a Camila ajustou o pano em volta dela com um gesto automático de mão que já sabia o que fazer. O Antenor e a dona Geralda chegaram pouco antes do meio-dia. A caminhonete entrou no terreiro, a dona Geralda desceu antes do motor parar completamente como sempre, e foi logo olhando para a varanda com aqueles olhos que registravam tudo em meio segundo. Viu a Camila, viu o bebê, olhou para mim, não disse nada, veio direto para a varanda, puxou a cadeira, sentou do lado da Camila e disse, que bebê bonita, como chama? E pronto, a dona Geralda tinha esse dom. Em 30 segundos, estava conversando com a Camila como se fossem conhecidas de longa data, com aquela naturalidade de mulher que não faz ninguém se sentir estranho em nenhum lugar. O Antenor veio até mim, ficou parado do meu lado olhando as duas. Quem é? Perguntou baixo. Contei resumido.
Ele assentiu, sem surpresa e sem julgamento, com aquela serenidade dele de homem que viu muita coisa na vida e aprendeu a não gastar espanto com o que é só humano. Ligou para Dona Raimunda? Ainda não. A menina estava precisando parar um pouco antes de continuar. Liga, ele disse. A Raimunda vai querer saber antes de chegar de surpresa. Fui lá dentro e liguei. A Dona Raimunda atendeu no terceiro toque, com aquela voz que parecia sempre um pouco impaciente, não de mau humor, mas de quem tem coisa a fazer, e o telefone interrompe. Contei brevemente. Houve uma pausa de 2 segundos. Manda ela para cá depois do almoço, disse a Dona Raimunda. E Sebastião? O quê? Você fez bem em não deixar ela continuar andando com essa criança nesse sol. Desligou antes que eu respondesse. Almoçamos todos juntos na mesa da cozinha, que precisou de mais uma cadeira que fui buscar no quarto de hóspedes que eu não abria desde que Lúcia foi. A cadeira estava empoeirada. Limpei com um pano úmido antes de trazer. A Beatriz dormiu o almoço todo no colo da Dona Geralda, que assegurou com a competência tranquila de mulher que criou filhos e netos e sabia que bebê dorme quando está seguro. A Camila comeu com aquela atenção de quem estava com fome de verdade, mas tentando não demonstrar. Eu coloquei mais frango no prato dela sem comentar. Ela não recusou. A conversa foi simples, do tipo que acontece naturalmente quando as pessoas ao redor da mesa são gente boa. O Antenor falou de um contrato de solda que tinha fechado com uma construtora em Uruaçu. Eu falei do negócio com o Ricardo, que estava tomando forma. A Dona Geralda perguntou da Esperança e eu apontei pela janela onde ela estava no pasto. É aquela ali? Perguntou a Camila, olhando pela janela. É ela. É grande. Tá engordando bem. O senhor salvou ela? A gente se salvou um ao outro, disse sem pensar demais antes de falar. O Antenor me olhou. A Dona Geralda me olhou. A Camila olhou para a Esperança no pasto. Ninguém disse nada, mas havia um entendimento na mesa que não precisou de palavra. Depois do almoço, enquanto o Antenor lavava a louça porque insistiu e eu deixei, sentei na varanda com a Camila e a Beatriz, que tinha acordado e estava com aquele olhar de recém-nascido que não foca em nada específico, mas parece estar vendo tudo. O senhor tem filho? Ela perguntou. Não, a gente tentou, eu e a Lúcia. Não veio. Sente falta? Era uma pergunta direta demais para a maioria fazer, mas ela perguntou com uma naturalidade que não ofendia. Sinto falta de como seria, respondi, pensando enquanto falava. Do que não aconteceu. É uma saudade diferente, de coisa que não chegou a existir. Mas sim, sinto. Ela assentiu, olhando para Beatriz. O pai dela nunca vai saber o que perdeu. Disse, não com raiva, com aquela tristeza calma de quem já processou a raiva e chegou do outro lado. Não vai, concordei. Mas ela vai ter uma mãe que andou 6 quilômetros de estrada de barro para achar jeito de dar a ela o que precisa. Isso vale mais do que pai que ficou. A Camila ficou em silêncio por um momento. Depois, olhou para mim com uma expressão que eu não soube nomear completamente, mas que tinha reconhecimento dentro. Obrigada, ela disse. Simples assim. Não fiz nada. Fez sim. Ela olhou para o prato ainda na mesa, para o copo de suco de caju, para a cadeira que eu tinha limpado para ela sentar. Às vezes, não fazer nada é deixar a pessoa continuar andando no sol com o bebê. O senhor não deixou. Pensei na vaca no pé do pequizeiro, nos urubus, nos mourões, no segundo em que pensei em virar as costas. Em como o mundo às vezes te dá a mesma escolha com rostos diferentes. E como a gente vai aprendendo, escolha por escolha, quem quer ser. Levei a Camila até a Dona Raimunda no fim da tarde, na caminhonete, com a Beatriz no colo dela no banco do passageiro. Eram 2 quilômetros, mas eu não ia deixar ela ir a pé de novo. A Dona Raimunda estava na porta esperando, como se nunca tivesse dúvida de que viriam. Abraçou a Camila antes de dizer, oi,
Aquele abraço de mulher velha que tem o peso exato do que precisa ser, nem mais nem menos. Eu fiquei na caminhonete. Não era minha hora de entrar, mas antes de descer, a Camila se virou para mim. Espero que o negócio do leite dê certo, ela disse. Espero também. E que mais gente apareça aqui. Olhou para o terreiro da dona Raimunda, que estava cheio de vaso de planta e de uma mesa de madeira desgastada que ficava à sombra de uma mangueira antiga. Uma fazenda bonita como essa não devia ficar só para um. Eu não respondi, mas aquilo ficou. A Beatriz abriu os olhos naquele momento, por um segundo, e me olhou com aquele olhar sem foco de bebê pequeno, que não sabe o que está vendo, mas vê assim mesmo. Depois fechou os olhos de novo e dormiu. Voltei pela estrada do Cedro devagar, com a janela aberta e o vento de setembro entrando morno e cheirando a capim novo. O sol estava caindo e a fazenda estava me esperando. Outubro chegou e o cerrado ressuscitou. Não é exagero. Quem não conhece o cerrado não sabe o que é ver aquela transformação acontecer. Em julho, ele é palha, pó, rachaduras na terra e galho seco recortado contra o céu. Em outubro, ele é outra coisa. As chuvas voltaram de vez, aquelas pancadas de fim de tarde que duram 40 minutos e deixam tudo reluzindo. E em menos de 2 semanas, o capim que estava amarelo ficou verde escuro. As árvores que pareciam mortas abriram folha nova. As flores do cerrado apareceram nas bordas do pasto, roxas e amarelas e brancas, como se a terra tivesse guardado cor durante a seca e resolvido gastar tudo de uma vez. Eu acordava cedo e ficava na varanda olhando aquilo. Não porque não tivesse o que fazer. Tinha muito o que fazer. O rebanho tinha crescido, a rotina tinha ficado mais cheia, o negócio com o Ricardo estava em fase final de acerto e o tanque de resfriamento que ele tinha ajudado a viabilizar estava sendo instalado no galpão naquela semana por um técnico que veio de Uruaçu. Mas eu acordava cedo e ficava na varanda assim mesmo, com o café fresco e o silêncio da manhã, porque tinha aprendido que aquele momento valia o tempo que custava. Lúcia sempre acordava antes de mim. Eu chegava na cozinha e ela já estava na varanda, xícara na mão, olhando o dia nascer com aquela atenção que ela dava para as coisas que a maioria das pessoas passa sem notar. Eu chegava, sentava do lado, bebia o café e ficávamos assim por um tempo, sem precisar falar nada. Eu não entendia o valor daquilo quando acontecia, entendia agora. A esperança tinha virado matriarca do rebanho sem que ninguém elegesse. Aconteceu naturalmente, desse jeito que a liderança real sempre acontece. Não por imposição, mas por reconhecimento. As outras vacas seguiam onde ela ia. Quando ela se movia para o canto do pasto, perto da aroeira, elas iam junto. Quando ela ficava parada na sombra do cedro, no pico do calor, elas ficavam perto. Havia uma ordem ali que não precisava de força, só de presença. A cicatriz no pescoço dela era quase invisível agora, coberta pelo pelo que tinha crescido de volta. Aquela textura levemente diferente que só aparecia se a gente passasse a mão devagar no lugar certo. Eu passava às vezes quando ela ficava perto da cerca. Ela deixava, com aquela paciência dela de bicho que não esquece de onde veio. Tinha começado a produzir leite bem. O técnico do Ricardo tinha feito a avaliação e dito que ela tinha potencial melhor do que eu esperava para uma animal que tinha passado pelo que passou. Disse que sobrevivente forte costumava ser produtora forte. Não sei se tinha ciência nisso ou só observação de quem conhecia bovino, mas soou certo. O primeiro dia de coleta foi numa quarta-feira de outubro, cedo, quando o sol ainda estava baixo e o ar tinha aquela frescura de chuva da véspera. O caminhão da distribuidora do Ricardo entrou pela estrada de barro com mais cuidado do que eu esperava de motorista de caminhão. Parou no terreiro, o rapaz desceu, cumprimentou, conectou as mangueiras no tanque com eficiência de quem fez aquilo 1000 vezes.
Eu fiquei parado no galpão assistindo. Tinha alguma coisa naquele momento que eu não soube nomear na hora. Era simples demais para ter nome grande. Era só leite saindo da fazenda em direção ao mundo. Coisa que fazendeiro faz, coisa ordinária de comércio e produção. Mas havia naquele caminhão no terreiro, naquele tanque instalado com a ajuda de um homem, que minha Lúcia tinha comprado pão para quando ele era menino. Havia uma cadeia de coisa que me deixou parado olhando por mais tempo do que era necessário. Bondade que viaja, que demora, que volta de formas que ninguém poderia prever quando plantou. O motorista, antes de ir, me entregou um envelope do Ricardo. Dentro tinha uma nota escrita à mão, letra de homem que não escreve sempre, mas quando escreve capricha. Sebastião, obrigado por confiar. A senhora Lúcia ficaria feliz. Ricardo. Dobrei a nota. Coloquei no bolso da camisa. Fui pro curral cuidar do dia. A Camila foi embora da casa da dona Raimunda depois de 3 semanas. Soube pelo Antenor, que soube pela dona Geralda, que soube diretamente. A dona Raimunda tinha ajudado a Camila a conseguir uma vaga num programa de assistência para mãe solo em Uruaçu, um quarto num pensionato que aceitava criança, uma indicação para trabalho numa padaria cuja dona era amiga de décadas da dona Raimunda e que precisava de alguém para turno da manhã. A Beatriz podia ficar num berçário comunitário durante o turno. Era pouco em tamanho, era muito impossibilidade. A dona Raimunda me contou pessoalmente numa tarde que fui até a casa dela levar couve do canteiro, que tinha crescido mais do que eu ia consumir e que parecia errado deixar apodrecer quando havia gente que ia aproveitar. Ela perguntou por você antes de ir, disse a dona Raimunda, sentadas na varanda dela debaixo da mangueira. Perguntou o quê? Se o negócio do leite tinha dado certo. Sorri. Deu. Ela ia gostar de saber. A dona Raimunda tomou um gole de café. Deixou um recado. Tirou do bolso do avental um papel dobrado, desses de caderno escolar, e me entregou. Abri. A letra era pequena e inclinada, com aquela pressa de quem escreveu em pé. Senhor Sebastião, obrigada pela cadeira limpa e pelo suco de caju e por não ter deixado eu continuar andando naquele sol. Minha mãe dizia que o mundo se divide entre quem abre a porteira e quem fecha. O Senhor abre. A Beatriz vai saber disso quando crescer. Cuide da esperança. Camila. Li 2 vezes. Dobrei de volta. Guardei no bolso junto com a nota do Ricardo. Fui embora da dona Raimunda com aquela leveza no peito que não é ausência de coisa pesada, é presença de coisa boa ocupando espaço. Novembro. O técnico voltou para fazer a 2ª visita de acompanhamento do tanque e ficou tomando café na varanda comigo por 1 hora depois de terminar o serviço, falando de fazenda, de gado, de mercado leiteiro na região. Era um homem de conversa boa, esse Gilmar, uns 40 anos, filho de produtor rural do sul de Goiás, que tinha estudado zootecnia e voltado para trabalhar na região. Antes de ir, olhou para o pasto e disse: esse rebanho vai crescer bem. A senhora ali, apontou para a Esperança, é a melhor do lote. Ela passou por muita coisa, eu disse. Aparece, ele disse, mas de um jeito bom. Bicho que sobreviveu coisa difícil tem uma resistência que não se cria em estábulo. Essa aí vai dar muito leite ainda por muitos anos. Fiquei olhando para ela depois que o Gilmar foi embora. Resistência que não se cria em estábulo. Pensei em quantas coisas difíceis passam pela vida da gente que a gente não escolheu e não queria, e que deixaram marca. A perda da Lúcia. Os 4 anos de silêncio que quase viraram desistência. As noites no galpão com aquele cheiro de pomada antiga e a respiração da esperança contando o tempo. Não escolhi nada disso, mas estava aqui. E talvez houvesse alguma coisa que só existe depois de ter passado pelo que não se escolhe. Foi numa tarde de novembro, numa sexta-feira, que o Antenor apareceu com mais uma novidade. Chegou com um jovem que eu não conhecia, apresentou como Marcos, sobrinho da dona Geralda, 27 anos,
que tinha terminado o curso técnico em agropecuária e estava procurando estágio em propriedade leiteira na região. Ele precisa de experiência prática, disse o antenor, com aquele jeito dele de apresentar situação sem apresentar pedido, deixando o pedido implícito para outra pessoa formular se quisesse. Olhei para o Marcos. Era magro, alto, com um caderno de anotações embaixo do braço e um chapéu de palha novo demais, daqueles que ainda não pegaram a forma da cabeça de quem usa. Tinha aquele nervosismo de gente jovem diante de adulto que precisa convencer, aquele jeito de ficar em pé muito reto, como se postura compensasse inexperiência. "Você sabe ordenhar?" perguntei. "Aprendi na escola", ele disse. "Mas sei que escola não é igual ao real." Apreciei aquela honestidade. Era mais difícil de ter do que parecia. "Fica uma semana", eu disse. "Se funcionar, conversamos sobre o resto." O rosto dele abriu num sorriso que era maior do que o rosto comportava. Ficou 3 meses. Não foi sempre fácil. Tinha o jeito de jovem que aprendeu teoria e às vezes precisava que a prática doesse um pouco para ensinar o que o livro não tinha dado. Mas era esforçado. Perguntava quando não sabia. Não tinha vergonha de errar desde que aprendesse e depois de uma semana já acordava antes de mim para abrir o curral. Havia algo em ter aquele barulho de outra pessoa pela fazenda que eu não esperava que fosse tão diferente. Passos que não eram os meus. Uma voz respondendo quando eu falava. Um chapéu pendurado numa preguiceira que não era a minha preguiceira. A casa ainda era grande, mas pareceu um pouco menos vazia. Dezembro chegou com festa junina fora de época, como o Cerrado faz às vezes, com aquelas chuvas que não respeitam calendário e que transformam a terra numa coisa exuberante demais para caber numa estação só. Fiz almoço no último domingo do mês. Antenor, Dona Geralda, o Marcos, o Gilmar, que apareceu com a esposa e 2 filhos pequenos. A Dona Raimunda, que chegou de carona e trouxe bolo de fubá, que era a primeira vez que eu comia bolo de fubá desde que Lúcia foi. A mesa da cozinha não comportou. Botei outra mesa do lado, cobri as 2 com a toalha bordada que ficava na gaveta do armário da sala, aquela que a Lúcia tinha ganhado da mãe dela e que eu não usava porque parecia coisa de ocasião especial. Pensei, que ocasião mais especial do que essa? Trouxe a toalha, a mesa ficou bonita, o almoço foi longo, daquele jeito que almoço bom fica longo, sem que ninguém planeje. As conversas se cruzavam, os filhos do Gilmar correram no terreiro com o miúdo que ficou mais animado do que eu via faz tempo. A Dona Raimunda contou o caso de parto difícil dos anos 80 que só ela saberia contar. O Antenor riu até ter que secar o olho. Eu fiquei na cabeceira da mesa olhando aquilo. Não estava fora da conversa. Participava, respondia, ria quando havia o que rir. Mas havia um momento em que me afastei um pouco de dentro, daquele jeito que a gente às vezes faz, e olhei para a mesa de fora. Aquela toalha bordada, aqueles rostos, aquele barulho de gente que é o único barulho que uma casa de verdade tem. Pensei em Lúcia, não com a dor dos primeiros anos, não com aquela facada. Com saudade limpa, daquele tipo que dói como dói coisa boa, que dói porque foi real e porque valeu e porque a gente vai carregar para sempre e está tudo certo com isso. Pensei, ela teria gostado desse almoço. Depois pensei, ela teria feito esse almoço acontecer muito antes. Sorri para ninguém em específico. Depois que todo mundo foi embora e a cozinha estava lavada e a toalha dobrada de volta na gaveta, mas de um jeito diferente agora, mais usada, com as marcas do almoço nela que não sairiam completamente na lavagem, fui até o galpão. A noite estava quente, aquela noite de dezembro do Cerrado que não esfria de verdade, mas tem uma brisa que convida a ficar fora. O céu estava cheio de estrela, daquele céu do interior que a gente que mora na cidade nem sabe que existe, um céu tão cheio que parece exagero. A esperança estava no canto do galpão, deitada na palha, ruminando com aquela calma dela de sempre. As outras vacas ao redor,
o rebanho que tinha crescido, cada uma com seu nome que o Marcos tinha insistido em dar e eu tinha deixado porque fazia sentido, porque nome dá presença, porque presença importa. Sentei na cadeira de couro velha ao lado da Esperança. Ela não se mexeu, só virou o olho grande e escuro na minha direção, me olhou por um segundo e voltou a ruminar. Fiquei ali por um tempo sem contar. Pensei naquele dia de abril, na neblina da manhã, no caminho velho pelo capoeirão, nos urubus nos mourões. Pensei em mim ajoelhado na terra vermelha, com o alicate na mão, e aquela hesitação absurda de virar as costas para algo que precisava de mim. Pensei no focinho dela no meu joelho durante a tempestade, nas linhas vermelhas subindo pelo pescoço, no envelope do antenor, no Ricardo aparecendo na porteira, na Camila andando 6 quilômetros de estrada com bebê no colo, na toalha bordada na mesa, no bolo de fubá da dona Raimunda. Tudo aquilo começou com uma vaca presa no arame. Ou melhor, tudo aquilo começou com um homem que decidiu não virar as costas. É difícil saber onde as coisas realmente começam. A gente tende a procurar o início nas coisas grandes, nos eventos dramáticos, nas viradas óbvias. Mas quando olho para trás agora, o início foi menor do que isso. Foi um segundo de hesitação vencido por uma escolha pequena. Foi um joelho dobrado na terra molhada. Foi um alicate e paciência e a decisão de que enquanto houvesse ar, havia chance. Não salvei a Esperança por coragem excepcional. Salvei porque não consegui não salvar. Porque havia naquele olhar vazio dela um reflexo que eu reconheci. E reconhecimento obriga, de um jeito que a gente não escolhe, mas que define quem é. E ela me salvou da mesma forma. Não com gesto grande, não com nada que um observador de fora conseguiria apontar e nomear. Me salvou encostando o focinho no meu joelho durante um temporal. Me salvou sendo algo que precisava de mim quando eu tinha esquecido de que servia para alguma coisa. Me salvou ficando de pé no 8º dia, quando eu achei que tínhamos perdido. Me salvou sendo teimosa o suficiente para continuar, o que me lembrou que eu também podia. Peguei a caixinha de madeira da Lúcia antes de dormir. Abri. O vestido de florzinha estava dobrado lá dentro, com a nota do Ricardo por cima e o papel de caderno da Camila por cima da nota. 3 camadas de coisa que vieram depois dela, que só vieram porque ela tinha vivido e plantado o que plantou sem saber que estava plantando. Tirei o papel da Camila. Reli. O senhor abre. A Beatriz vai saber disso quando crescer. Dobrei de volta. Coloquei na caixinha. Fechei. Fiquei com a mão em cima da madeira lisa por um momento. Aquele gesto que havia virado ritual sem que eu planejasse. Aquela conversa sem palavra com alguém que não estava mais, mas que de alguma forma nunca foi completamente embora. Tá dando certo, eu disse em voz baixa. Não do jeito que a gente planejou, mas tá. O silêncio da casa respondeu com o som da madeira velha estalando no frio da madrugada. O tipo de som que casa velha faz, que assusta quem não conhece, mas que para quem mora há anos é só a casa se acomodando, se ajustando ao peso do tempo sobre ela. Eu sabia o que era só a casa continuando. Na manhã seguinte acordei antes do sol, como sempre, fiz café fresco e fui para a varanda. O cerrado estava ali, na sua imensidão verde de dezembro, o capim alto e cheio depois das chuvas. As flores nas bordas do pasto, o céu começando a clarear no horizonte com aquela cor de cobre que eu gostava e que tinha passado 4 anos olhando sem realmente ver. O miúdo veio se encostar na minha perna. No curral, o Marcos já estava se movendo. Eu ouvia os passos e o barulho da porteira. Aquele som de outro ser humano começando o dia que eu não sabia que tinha sentido falta até passar a ter de novo. A Esperança saiu do galpão devagar, como fazia toda manhã. Foi até o pasto, parou perto da porteira do fundo e ficou me olhando por um segundo com aqueles olhos grandes e escuros que haviam me olhado pela primeira vez com o vazio de quem aceitou o fim. Não tinha mais aquele vazio.
tinha presença. Tinha a calma de bicho que está bem onde está. Levantei o café na direção dela, num gesto que não fazia sentido nenhum e que eu fiz assim mesmo. Ela sacudiu a orelha uma vez e foi pastar. Tomei o café olhando o dia nascer sobre a terra que era minha e que eu tinha quase deixado ser só minha de um jeito vazio, sem propósito, sem presença, sem couve no canteiro, ou toalha bordada na mesa, ou nota de caderno escolar dentro de caixinha de madeira. 63 anos. Viúvo. Fazendeiro numa terra pequena entre Porangatu e Uruaçu, num pedaço de mundo que o mapa quase não registra. Mas aqui, acordado, presente, com café na mão e vontade de saber o que vinha a seguir. Às vezes, a gente precisa salvar alguém para descobrir que estava precisando ser salvo. Às vezes, a salvação não tem cara de milagre, tem cara de vaca enredada no arame, de porteira aberta para mulher cansada, de café fresco feito para mais de um, de toalha bordada tirada da gaveta porque toda ocasião com gente boa é ocasião especial. Às vezes, a vida não te avisa que está te dando uma segunda chance. Ela só te coloca diante de uma escolha e espera ver o que você faz. Eu me ajoelhei na terra vermelha e foi suficiente. Fim.